Olá, eu sou o pastor João Balbino. O tema desse vídeo é a verdadeira adoração. No Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 4 ao 42, nós encontramos um texto principal do Novo Testamento sobre adoração. Graças a Deus, nós sabemos, especialmente por meio das Escrituras Sagradas, que Deus nos redimiu, nos tirou do Egito espiritual, nos salvou para estar junto conosco e nós desfrutarmos a sua presença, nos devocionarmos, darmos culto ao Senhor. Se você ler Êxodo 3:12, vai poder confirmar esse ponto. Graças a Deus, nós sabemos que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Sabemos que fomos criados para glorificar ao Senhor em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6 e 12. Nessa mensagem, nós veremos que a verdadeira adoração, ao tempo em que dobra os nossos joelhos diante de Deus, também nos levanta e nos conduz ao campo, em direção aos nossos semelhantes com o Evangelho, que é Cristo, a resposta e a solução do céu para tudo. Por favor, abra sua Bíblia e a mantenha aberta para que você possa acompanhar a exposição da palavra. Leamos juntos Evangelho de João, capítulo de número 4, vamos ler dos versículos 21 ao 29, por favor. Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" No Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 4 e seguintes, a Bíblia coloca diante dos nossos olhos uma cena inusitada. Se lermos João 4:8, veremos que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus tinha ficado só, mas não deixou escapar a oportunidade de proclamar o Evangelho à mulher samaritana, que havia ido ao poço para tirar água. A felicidade dela foi encontrar Jesus à beira daquele poço. Se nós lermos os versículos 9 e 27, veremos que tanto a mulher samaritana como os discípulos ficaram surpresos com a atitude de Jesus, um homem judeu, no contexto de uma sociedade patriarcal, há mais de 2000 anos, à beira de um poço, no meio do nada, iniciando e sustentando uma conversa com uma samaritana, que era uma mulher que, lamentavelmente, não tinha uma vida moral. Ao dirigir-se àquela mulher, o Senhor a valorizou, deu dignidade para ela. Orgulho espiritual, arrogância, preconceito, acepção de pessoas e coisas semelhantes não encontram espaço, não tem lugar na lógica do céu. Jesus é perfeito e ama perfeitamente todas as pessoas. Você crê nisso? Você sabe disso? Desde que o problema do Gênesis 3 tomou lugar, o que mais há no mundo são seres humanos vivendo fora do Evangelho. Pessoas subsistindo separadas de Deus e sofrendo. São bilhões de pessoas cuja vida é uma rotina que não as leva, espiritualmente falando, a lugar algum. Uma rotina que não lhes traz
nenhum tipo de benefício espiritual. São bilhões de pessoas necessitadas de Deus, necessitadas de amor, necessitadas do perdão do céu, envolvidas com falsas religiões, presas na idolatria, enredadas pela tradição e por doutrinas falsas, dia após dia, carregando seus cântaros, indo a algum poço buscar água, mas sem jamais se saciarem, se sentindo vazias e indignas em muitos aspectos, muitas vezes se ocultando de seus semelhantes sob o manto do sol e do calor do meio-dia. Nos versículos 21 ao 24, nosso amado Senhor claramente ensinou que a adoração não pode ser localizada nem materializada. A razão disso é muito simples de entender. Está no versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que aprendemos? Aprendemos que a verdadeira adoração não é o resultado de seguir a alguma tradição. Aprendemos que a verdadeira adoração não é o resultado de beber da água de algum poço. A diferença entre poço e fonte é evidente. Poço é algo que o homem cava, mas a origem da fonte é Deus, é sempre Deus. Que disse Jesus em João 7,38? Disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A água brota na fonte e flui vivificando o campo. A verdadeira adoração é o resultado de ter tido um encontro pessoal de conversão com Jesus. Conhecer pessoalmente a Jesus. Crer que Jesus é o Messias, é o Cristo. Saber que a própria vida está resolvida. Se relacionar com o Senhor e suprir os sedentos no mundo. Em outras palavras, a verdadeira adoração é o resultado de beber da fonte que é Jesus e seguir diariamente bebendo. Precisamos beber e nos alimentar do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Observe que Jesus referiu a Deus como Pai, versículo 23. Pergunto, por que Jesus agiu dessa maneira? É muito simples. Jesus apresentou Deus como Pai porque ele estava diante de uma mulher religiosa. Ela havia mencionado o pai Jacó, versículo 12. Depois, ela fez referência aos seus antepassados, ou seja, referiu aos pais do passado, versículo 20. O negócio daquela mulher samaritana era com tradição, com aquilo que ela havia aprendido e que valorizava, fosse correto ou não. Ao apresentar Deus como Pai, Jesus estava quebrando o jugo da religião, estava quebrando o jugo da tradição, estava conduzindo-a não a algum pai do passado, mas ao verdadeiro Pai, ao único Pai, o Pai do céu, que estava bem ali perante os olhos dela. Você lembra qual foi a resposta que Jesus deu quando Filipe pediu que lhe mostrasse o Pai? Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Muitas pessoas aceitam com facilidade o conceito de Deus como Pai. Até mesmo o chamam de Pai e oram: Pai nosso que estás nos céus, santificado e tudo mais. Contudo, será que vivem como filhos de Deus? Samaritana, você realmente conhece o Pai Celestial? Samaritana, você vive como filha de Deus de um modo digno do Senhor, honrando, obedecendo e glorificando em todas as coisas a esse Pai tão maravilhoso? Com isso, uma luz começou a surgir no coração daquela que andava em escuridão ao meio-dia. Os argumentos, as suas convicções religiosas, os muros que ela havia levantado foram abalados. Ela disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versículo 25. A mulher samaritana conhecia uma verdade principal das Escrituras. Ela sabia que o Messias, o Cristo, viria, e quando ele viesse, explicaria tudo, revelaria tudo. Contudo, tal conhecimento, junto com todas as demais coisas que preenchiam a sua vida religiosa, tudo havia se mostrado absolutamente inútil
em termos de lhe ensejar uma vida coerente com os valores e princípios do céu. A sua religiosidade não lhe trouxe qualquer benefício espiritual. Finalmente, Jesus lhe deu a luz completa, se revelou, lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João 4, 26. A revelação teve um impacto profundo sobre a vida daquela mulher. O resultado da dedicação do Senhor àquela vida preciosa foi extraordinário. Após alguns minutos de conversa com Jesus, a samaritana compreendeu claramente aquilo que os primeiros discípulos, aparentemente, até aquele ponto da caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ainda não haviam compreendido. Ela compreendeu qual era a mensagem da vida de Jesus, que é o Evangelho. Esta é a mensagem, o Evangelho. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana tinha ido ao poço para buscar água. Comida e água são, semelhantemente, essenciais para a vida física. Os discípulos entraram na cidade, compraram o alimento e retornaram para encontrar com Jesus, para que fizessem aquela refeição. Apesar de andarem lado a lado com o Senhor, eles ainda se mantinham dentro das molduras velhas, se mantinham limitados em seus raciocínios. Eles sabiam onde Jesus estava. Eles deveriam ter conduzido o povo daquela cidade para Jesus, mas eles retornaram trazendo apenas comida para o estômago. Por sua vez, a samaritana, após alguns minutos de conversa com o Senhor, entendeu ao que deveria se dedicar. Ela encarnou instantaneamente o propósito de Deus para a sua vida. Conforme o versículo 28, deixando o seu cântaro, ela foi ao encontro do povo da cidade. Ela foi ter com aqueles que antes ela evitava. Ela foi anunciar para o povo que havia encontrado o Messias. Versículo 29. O resultado disso foi uma grande, uma extraordinária colheita. Diz o versículo 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Nesse contexto, encontramos os discípulos insistindo com Jesus para que comesse. Então o Senhor lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Versículos 32 e 34. E no versículo 35, Jesus foi explícito. Disse: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Jesus desafiou seus discípulos a enxergarem o campo com os olhos da fé, a enxergarem o campo por meio da lente do Evangelho, a enxergarem aquilo que é realmente importante, que tem valor diante de Deus. São as pessoas que estão sempre prontas para a colheita. Jesus via os campos com os olhos da fé. Enquanto Jesus via espiritualmente, os seus discípulos continuavam enxergando carnalmente. O campo para o qual Jesus tinha olhos era um. Jesus só tinha olhos para o verdadeiro campo segundo Deus. Por sua vez, o campo para o qual os discípulos tinham olhos era outro, distinto. Na ótica de Deus, o campo é o mundo. Mateus capítulo 13, versículo 18. Na ótica de Jesus, a lavoura de Deus são as pessoas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Você recorda das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus em quem fazia crescer. Veja quão importante é ter a visão correta, quão importante é enxergar corretamente. O testemunho final dos samaritanos foi: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Gostaria que você entendesse que a verdadeira adoração, além de nos conduzir a Deus, também nos conduz em direção aos nossos semelhantes com a resposta que é o Evangelho, que é Jesus é o Cristo, somente Cristo. Oremos. Pai, que nós possamos proclamar o Evangelho em todos os nossos encontros no campo,
entender o que tem valor, a urgência do campo, a realidade espiritual e tomar a nossa parte nas missões mundiais. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço por assistir. Agradeço de todo o coração por deixar o seu gostei, o seu joinha, o seu like. Agradeço por deixar o seu comentário. Agradeço por compartilhar o vídeo, essa mensagem, esse vídeo e os demais vídeos do nosso canal com outras pessoas. Essas ações, elas são muito importantes. Elas comunicam ao algoritmo do YouTube que esse vídeo, que essa mensagem, que as mensagens são relevantes. E isso faz com que o vídeo seja enviado para mais pessoas. Com isso, você toma parte nessa obra evangelística. Você toma parte nessa obra de ensino. Você coopera conosco. E certamente, eu creio sinceramente, você será recompensado por isso. Receberá o seu galardão. Que nosso amado Senhor Jesus Cristo se agrade em te abençoar. Abençoar a sua família. Agradeço por assistir. Graça abundante.